Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isa Liner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Fala pessoal, tudo bem? Esse programa aqui com Alexandre Cardoso, André Tedesco e Rodolfo Verbicário, eu dedico aos graduandos, aos recém-formados, às pessoas jovens, que esse é um tema que a gente vai trazer sempre, né? A gente teve na primeira temporada o IAI, me formei agora, lá com o Irato, com o Scopinho, com o Felipe, com a Michele, e agora estou trazendo de novo, porque eu acho isso muito importante. Cada um aqui deve ter tido o seu começo de carreira, né? De uma maneira, com as suas histórias, aproveitando oportunidades que surgiram ali, que você nem planejou e elas aconteceram, família, né, André? Talvez grandes professores, grandes mestres e a gente foi trilhando, né, uma carreira. Mas eu queria saber de vocês três hoje, se tivesse aqui, né, se tivesse uma plateia que é uma pessoa de 21, 22 anos, formando em odontologia e falasse, por favor, Alexandre, por favor, André, por favor, o que você acha que eu tenho que fazer agora que eu me formei? Né? Não pode responder saia da odontologia, considerando que ele vai se manter na odontologia. Vou começar esse assunto agora. Vamos lá, Rodolfo. Então, isso é um assunto, eu acho, tão importante que o CRO do Rio já está preocupado com isso. Legal. Hoje a gente está frequentando as faculdades nos últimos períodos com essa pergunta. Eu me formei, e agora? E a gente está querendo propor aulas de gestão. Legal. Alguma coisa para que eles entendam que eles vão se formar não apenas tecnicista, que eles vão ter que ser fotógrafos, administradores, psicólogos. Então, assim, eu sempre falo para o meu aluno, cara, você está se formando, você tem um caminho longo pela frente, né? Você, Ricardo, foi um cara que me ensinou muito. E o que a gente sempre aprendeu? Qual vai ser essa estabilidade financeira desse profissional? Não vai ser agora. Isso vai demorar alguns anos. Então, assim, a primeira coisa, ele vai ter que estudar. E estudar muito. Né? E mais coisas do que tinha que estudar. Muito mais coisas. Né? Tecnicamente, por causa das áreas. Como nós falamos já aqui, procurar o curso certo, né, do seu perfil, o que ele quer, a especialidade que ele quer atingir nesse momento. Porque hoje eu acho muito difícil a gente querer abraçar todas as especialidades. Ricardo conhece a minha clínica. Hoje eu tenho uma equipe de professores comigo. Tenho professor em implantodontia, professor em pério, professor em DTM. E eu só faço prótese dentística. Minha esposa minha esposa em implanto, junto com o Aldir Machado. Então a gente tem uma equipe, Clébio na periodontia, é uma equipe muito grande. Né? Nós somos hoje 10 professores dentro de uma clínica. Então o aluno se forma, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar. Porque o que ele aprendeu lá na faculdade naqueles 5 anos, ele não vai conseguir botar tudo em prática. Então, escolher o seu melhor curso, se dedicar, né? Porque vai ter um trabalho muito grande pela frente. E é uma preocupação tão grande das instituições, dos conselhos, que hoje a gente está buscando isso, Ricardo, sinceramente. A gente está indo em todas as faculdades, nos últimos períodos, com essa pergunta, e a gente vai começar a dar aula de gestão. Complicando um pouco essa questão, vamos trazer para a realidade da nossa sociedade, né, das pessoas. A odontologia é um curso caro,
Sim. né? Sim. É um curso caro. Não é fazer administração, é bem mais barato do que fazer odontologia. Cada semestre ali vem a listinha de coisa, é um curso caro. Talvez na nossa época de formado, um pouquinho antes, um curso até elitista exatamente por isso, Sim. né? Mas com abertura na quantidade de faculdades, você começa a pegar cotas também. pessoas de cotas, tá? Pessoas de um nível socioeconômico menor, que não têm a possibilidade de se formar e de se especializar em sequência e fala assim, vou continuar mais 3, 4 anos em estudo, né? E levanto a mão, eu fui um desses caras que minha família sempre foi muito bem, mas eu estava vivendo um momento ali de vida familiar, meus pais tinham separado e tal, e eu tinha que trabalhar. Quer dizer, a realidade era essa. Me formei e tenho que trabalhar, entendeu? Graças a Deus fiz Unicamp numa época maravilhosa da Unicamp, sou contemporâneo ali de Jolie, Scopin, né, Ari, uma galera, Roberta Baixa, toda a galera super bem, Gabriel Pastor, uma galera fantástica, e a gente saía preparado. Acho que tem outras universidades aí, né, que saem muito preparados. E eu saí muito preparado para trabalhar, mas eu tinha que trabalhar, entendeu? Então, eu gosto sempre dessa questão do, o estudo, mas... A pessoa tem que trabalhar. A pessoa tem que trabalhar. Ainda tem que pagar o FIES, né? E tem que pagar o FIES muitas vezes, porque as facilidades vão sendo dadas, mas vão deixando dívidas para depois, né? Como seria uma maneira da gente entrar... vou ser bem categórico assim, considerando já o que a gente já conversou nos outros programas também, que o estudo, o conhecimento é condição sine qua non e que a formação tem que continuar. Como vocês falariam para a pessoa integrar o mercado de trabalho? É muito duro, né? É muito duro. É muito duro, porque eu acho que você... a gente não pode fantasiar isso. A gente não pode florear uma coisa que é dura. Pode falar assim, vamos... Né? Você, porque se você tem não que trabalhar... Fácil ser dentista. Se você tem que trabalhar, você já está... Sabe aquela questão, aquela tremenda hipocrisia da meritocracia? Né? Que tem até um vídeo sensacional mostrando que a meritocracia como? Se você tem família, se você não precisa ter quem te banque, que não sei o quê, aí eu posso sair, fazer especializações, estudar no exterior, fazer o quê. Mas e se você não pode? Você, assim, vai ser muito mais difícil você chegar naquela excelência que a gente está falando aqui, não concorda? Tem que considerar isso. Muito mais difícil. Você vai ter que de uma certa forma, entre aspas, se prostituir até, sabendo que você está trabalhando numa clínica pop, por grana, fazendo coisas que você sabe que não são corretas, porque você precisa sobreviver. Então a gente não pode generalizar isso. Aí é o lado humano da coisa. E a nossa profissão, infelizmente, Ricardo, ela precisa de estudo, dedicação, treinamento e infraestrutura para que você tenha condição de oferecer um trabalho de qualidade. É muito difícil, sem você ter nada disso, você conseguir trabalhar num alto padrão. Você vai, assim, o que você pode fazer, eu diria, é não subverter os seus valores. Se você tem valores do que é o correto, faça profilaxia. Faça de forma correta. Faça uma coisa, uma resina não oclusal, se pra fazer mas não faça coisas que é difícil. É o que eu estou falando. A gente vai falar para uma pessoa que tem que pagar uma conta, que tem que comprar comida para Alexandre, eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer para a gente, né? Se fosse hoje, se a gente estivesse formando hoje, sim, eu sem meu pai na profissão, ele muito sem difícil. ser o Alexandre, ela sem trabalhar. Mas é por isso que eu estou falando. Faríamos? É muito duro. Eu tive que trabalhar. Eu já me bancava, eu me casei com 25 anos de idade, minha filha nasceu no meio da minha especialização na UERJ, eu já me bancava. Porque eu já ajudava meu pai e minha mãe. Eu saí do zero. Então eu sei o que eu estou falando. Mas eu tive a sorte de ter o Luiz na minha vida que me deu essa oportunidade então, de eu ter acesso. Você falou uma coisa muito importante. De eu ter essa oportunidade assim, que eu jamais teria. Colar com as pessoas. Ninguém é nada sozinho. Não é mesmo. A gente precisa entender, todo mundo precisa entender que a gente só vai ser alguma coisa na vida se a gente se juntar a pessoas que pensem como a gente pensa e que queiram as mesmas coisas que a gente Modelagem, quer. Né? Porque a gente sozinho não vai a lugar nenhum. Eu me formei, meu pai não era dentista, meu pai era engenheiro, eu tinha uma empresa de engenharia, eu tinha que ter feito engenharia, né? Eu ia seguir com a empresa, era muito mais fácil. Mas não, eu quis fazer medicina. Daí eu fiz medicina. Quando saiu, entre fazer a prova e sair o resultado de medicina, eu desisti. Falei, pai, não quero mais ser médica. Mas como assim, minha filha? Ainda nem saiu o resultado. Eu falei, não quero mais.
eu uso lente de contato. E aí vão me acordar de madrugada até eu botar lente, escolher a minha roupa, morreu. André, eu não fiz quero um mais, ano de medicina e saí porque eu odeio acordar cedo até hoje. Cara, eu não falei, acordo cedo, cara. Mas é eu vejo aqueles negócios assim, que pessoas de sucesso acordam às 6 da manhã e falam, não votei. Não, isso é uma maldição. Por exemplo, sofri essa maldição. Alguém me roubou o pai, porque eu durmo 6 horas por noite a vida inteira. Nossa, não, assim, eu falei, eu não quero mais ser médica, não rola pra mim. Porque eu acho que quando você escolhe o que você quer ser, né? Você tem que pensar, não assim, eu quero ser isso ou ser aquilo. Não, fazer. O que eu quero fazer da minha vida, né? Não é o que você quer ser. Eu quero que a minha vida seja. Eu falei, eu quero que minha vida, eu quero ter um consultório ou um escritório, eu não quero ninguém me mandando, eu quero ter uma musiquinha, eu quero lidar com pessoas. Eu pensei assim. Perfeito. Aí eu escolhi a medicina e desisti antes de, enfim. Passei, e aí na época foi 2 anos da nossa história, a relação candidato-vaga de odonto foi maior que medicina. Um desses 2 anos foi o ano que eu fiz vestibular. E aí eu fiz um pré-vestibular e fiz vestibular para odonto e aí entrei para a UFRJ. E fui ser dentista. Terminei de ser dentista, falei, e agora? O que eu faço? Meu pai não é dentista, minha mãe não é dentista, eu não tenho nenhum amigo conhecido dentista, só quem cuida do meu dente. E o que eu vou fazer? E aí o meu pai montou um consultório para mim. Falou, toma, minha filha, um consultório. Aí eu falei, tá, beleza, e quem que eu vou atender? Entendeu? O senhor traz o resto agora também. Essa parte eu já estou treinando, eu preciso de gente. E ele me fazia sair de casa. Não, sai, vai pro consultório. Eu falei, pai, mas eu não tenho ninguém para atender, não vai pro consultório. Daí eu ia pro consultório e levava o biquíni. E aí eu ia pra praia. Ele achava que eu ia pro consultório. Ela era sua aluna? Eu ia pra praia. Já vi esse filme. Assim, cara, não tem ninguém, entendeu? E aí eu comecei a ter uns pacientes. Aí eu me lembro que eu tinha um paciente que ele era fazer um bloquinho. E eu não sabia fazer provisório, Alexandre. De jeito nenhum. E eu rezava para um homem não ir. E aí eu botei o preço mais caro do que eu cobrava, que era o preço da tabela do sindicato, que eu não sabia nem precificar. E aí ele falou, vou fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí fui trabalhando, um gato pingado aqui, outro gato pingado ali. Eu não quis fazer um concurso público. Quase todo mundo da minha turma fez um concurso ou para o bombeiro, ou para a polícia, ou para alguma coisa. Eu não fiz. Eu também nunca. E aí eu fiquei nesse lenga-lenga, cara. E um belo dia. E aí a gente tem as sortes da nossa vida, que eu acho que todo mundo, a gente tem que ficar ligado. Sim, tem que saber aproveitar. A gente tem que ficar ligado para os sinais do universo. Exatamente. Porque tem gente que esfrega na cara e não vê. Exatamente. Gente, o cavalo passa ali, para. Todo mundo vai ter uma ajuda. Você tem que saber identificar. Um amigo meu me ligou e falou assim, quero conversar contigo. Eu fui almoçar com ele e ele falou, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Eu falei, eu quero só a boa. Ele falou assim, a boa é que você vai ganhar 400 pacientes. Aí eu olhei para ele, eu falei, e qual é a ruim? Ele falou, eu tô ficando cego. E você não sabe dessa história, não? Não, não sei. Eu tô ficando cego e eu não vou mais poder atender. Durante um período, é uma síndrome, eu vou perder a visão e vou recuperar. Então, eu queria que você atendesse os meus pacientes, assumisse tudo meu e, quando eu voltar, você me devolve. Aí, eu fiquei um pouco assim, em estado de choque. Fui para casa, comecei a pensar e conversar com meu pai. E aí, ele atendia na Barra, num esquema de 50%, e atendia em Copacabana. E aí, em Copacabana, ele pagava aluguel, condomínio e tinha os pacientes. Aí eu falei assim, pai, eu acho que eu só vou ficar com o de 50%, porque eu não tenho o que perder. O que eu ganhar, eu ganhei, então eu não tenho investimento. Aí meu pai virou e falou assim, não faz isso não. Assume tudo, porque vai dar certo. E aí eu voltei, conversei com ele, eu falei assim, eu tô com medo e tal. Ele, Andréia, pode ir. E aí eu fui, e ele era reabilitador. E eu não sabia fazer reabilitação. Eu não tinha, meu pai estava numa condição financeira complicada, eu não podia pagar uma especialização. E aí ele passou um tempo comigo, me ensinando, e a gente ficava assim, ó, ficha por ficha, papel por papel. Olha, esse paciente é tranquilo, esse é mais complicado, esse paga bem, esse não paga. E eu ia anotando tudinho, até meia-noite, todos os dias. Fui brifando tudo. Fui brifando tudo. E aí ele foi. E aí quando eu comecei, eu falei, tá, beleza, eu entendi como é que é o sistema todo, só que eu não sei trabalhar. Eu não tenho experiência.
Daí sentou uma paciente no meu, dona Aureliana, nunca mais vou esquecer. Ela sentou na minha cadeira. Esses nomes é fogo, né? Ela também tinha, tem mas olha a história. Ela tinha uma prótese, sei lá, quantos dentes para fazer. E aí eu fiz a conta dela, e dividi em 12 meses. Falei, a senhora me paga 12 cheques, e cada cheque dela era metade do preço da especialização. E aí eu fui fazer minha especialização para poder saber trabalhar naqueles pacientes. Então, assim, eu recebi um presente de Deus, sim, recebi o consultório, o paciente, tudo, só que eu não sabia trabalhar. E aí vem a resposta que você perguntou. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Eu tenho que saber trabalhar. Eu tenho que me preparar, objetivo, né, André? porque eu poderia ter perdido tudo. Sim, você teve uma coisa na tua vida e aí muito eu importante. investi no aprendizado. Eu fui fazer uma especialização. E você teve um pai incentivador, né? Sim. Porque isso é fundamental. Eu acho que você tem alguém que diz, você vai dar certo. Às vezes só isso já basta para você acreditar em você mesmo e ir em frente, porque eu acho que o mais importante é saber assim, o que você sente pela profissão que você escolheu, sabe? O que você sente? Porque é assim, se você... Eu brinco, eu boto uma resina oclusal às vezes no projeto lá na aula e pergunto assim, olha, você quando faz isso aqui é o quê? É uma obturação ou uma restauração? Isso é uma obturação, né? Você pode pegar com o dedo, colocar lá, a saliva vai cobrir, o paciente vai achar ótimo, mas você trabalha para você ou para o paciente? Sabe? É pra gente. Isso. Porque se você na hora não tem prazer... A ética é no escuro, né? Não, na hora a ética é no escuro. Mas é um quarto escuro. Pra mim vai além da ética. Olhando, né? Para mim vai além da ética, transcende a ética, porque na hora que você está ali, o que me alimenta para eu aguentar o que é uma rotina de uma clínica de reabilitação são esses prazeres que a gente tem solitários, assim, caramba, yes! Isso sabe? Aí, você caraca, vibrar. Sabe? Se você não tem isso dentro de você, se você está fazendo aquilo assim, ó, não é uma obrigação, sabe? Se torna insuportável. A gente sabe que a nossa profissão exige muito da gente e que não é só, eu falo que é uma profissão bipolar, né? Você, no mesmo dia, você tem várias emoções, é um carro. Então, você tem que estar muito preparado e tem que ter muito amor, pelo que você faz. Eu acho que isso é o conselho que eu daria, que eu dei para minha filha. Eu falei assim, olha, você tem que se apaixonar pelo que você faz para você ter realmente sucesso naquilo que você vai fazer. Esse é o combustível, né, Alexandre? Eu acho. Na verdade, é o combustível, o carro é o conhecimento, o combustível é o amor, né? Você tem amor, e o amor ele é de graça. E tem aluno, né, pagar. Alexandre, que fala assim, não, mas eu quero ser concurseiro. Aí eu falo, o que eu falei, estudar, tem que estudar. Também. Eu quero fazer uma especialização, vai ter que estudar. Então, assim, o que a gente estava falando aqui, eu nunca quis fazer concurso, eu sempre queria ter o meu consultório. Eu também. Atender a hora que eu... hoje eu quero viajar. Eu fecho o consultório, tenho uma equipe lá trabalhando. Então, assim, nunca fiz nenhum concurso. Porque eu me formei, o Ricardo me conhece há muito tempo, eu falei, eu vou ser professor e vou ter minha clínica. E é o que eu faço. Segunda, terça e quarta, sou dentista. Você sabe que meu pai foi empregado a vida inteira e ele sofreu bastante, assim. Ele teve uma vida... Ele foi um homem que ele não comprava nem uma cueca para ele, mas ele queria dar a melhor formação para os filhos. E a minha família era uma família muito rica culturalmente, uma família de artistas, de intelectuais, de cantores, de pintores. Era uma galera, e essa galera no Brasil é outro nível, mas é muito rica de formação, sabe? Humanística conteúdo. E também cultural. E meu pai me falava uma coisa que me marcou muito, para você ver como é que o pai, quando fala uma coisa para um filho, aquilo pode gerar realmente alguma... Meu pai fala, nunca seja empregado de ninguém, meu filho. Ele falava isso para mim, porque ele era infeliz, né? Porque ele tinha que trabalhar naquilo que ele não gostava. Ele falava, nunca seja empregado de ninguém. Então eu tinha isso. Eu falei, não, eu vou montar meu consultório. Montei com a minha mulher, que foi assim, a minha força, né? Para também, nós dois juntos saímos do zero e construímos a vida da gente, né? Juntos, o tempo inteiro ali. E eu vou te falar, se alguém, quando eu me formei, falasse para mim que eu fosse chegar onde eu cheguei, eu ia falar que aquela pessoa era completamente louca. E eu não me dei conta que eu cheguei. Eu só fui me dar conta que eu tinha realmente chegado, entre aspas, no que as pessoas, algumas consideram sucesso. Numa notoriedade. Que seria, sucesso mesmo, que é financeiro, ganhar dinheiro e tal. Quando a minha filha adolescente revoltada falava, você é rico, eu rico nada, eu trabalho 12 horas por dia, rico não trabalho. Exatamente. Aí que eu me dei conta na visão dela, como ela me via. E aí que eu me dei conta das coisas, porque a gente vai indo naquilo. Tinha conquistado. Porque o meu objetivo nunca foi esse. O meu objetivo nunca foi ganhar muito dinheiro, meu objetivo foi eu conseguir ser o melhor naquilo que eu fazia, sabe? Alexandre, você falou uma coisa importante. Objetivo. Sim. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica
para você que está se formando agora, saiba quais são os seus Objetivo de objetivos vida, isso aí. e corra atrás deles. Sim. Pode ser concurseiro, pode ser não trabalhar muito, pode ser trabalhar demais, ser workaholic. Agora, defina o que você quer, Sim, porque enquanto você não sabe o que você quer, você nunca vai chegar lá. Ah, mas não vai mesmo. E você, para ser feliz, você não precisa querer a mesma coisa que eu quis, que eles quiserem. É muito não é Alice relativo. no País das Maravilhas. E Não o sabe para onde sucesso, quer, como a tá gente- perdida, mas não sabe para onde quer ir E também. o que você fala no seu livro, e eu achei sensacional a pergunta, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim hoje? Paz de espírito, pagar minhas contas, comer bem e viajar. Eu botei hoje isso. Cantar eu publiquei não. hoje. Não, cantar é a minha... a cantar É a essência. essência É a da segunda minha vida. profissão. Isso aí, mas assim, é viver bem, é viver em paz, sabe? É viver em paz. É isso aí. Eu acho que isso é o que eu mais valorizo hoje. A gente estava falando de negócio de tempo, né? Para mim, hoje, o bem mais precioso que eu tenho, ainda mais que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando, eu estou na crise dos 60. Então, assim, a gente vai pensando no quanto tempo ainda eu tenho útil de vida para viver milhares de coisas que eu quero viver ainda, sabe, na minha vida. Então, o meu tempo hoje, para mim, ele é talvez a coisa o meu bem mais precioso. E tudo que eu posso fazer para gerenciar melhor isso, eu faço e, assim, amor mesmo, gente. Amor pelas pessoas, amor... você amar e ser amado sobre todos os aspectos na vida e amor ao que você faz, porque a gente faz muito pelas pessoas, nós somos cuidadores. Quando a gente ama o que Sabe? faz, as coisas acontecem, né, cara? Ah, Nós somos somos naturalmente. cuidadores. Não né? vamos esquecer a essência da nossa profissão. E eu acho muito legal. Quando eu começo as consultorias, eu sempre começo e falo para ela, a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser você. E para eu saber se esse projeto que você tem na cabeça ele vai dar certo, eu preciso entender se você tem noção do que é você dar certo na vida. Né? O que seria o seu dar certo? Né? Falar, pô, cheguei ali, me senti bem com o que eu fiz. Sabe aquela coisa? Falar, E falar para o jovem, né? uma coisa que é muito importante hoje nas redes sociais. Às vezes, a grama verde do jardim do vizinho, ela é sintética. Então, cuidado com o que vocês veem na internet, que é muito glamuroso, é muito sensacional, porque na grande maioria das vezes não é aquilo. Então não se frustre. Siga o seu caminho, olha para o seu caminho, para a sua vida, para os seus objetivos. Não fica olhando a vida dos outros. Sabe? Olha menos a vida dos outros. Eu faço 2 exercícios para ele, chama Ikigai, né? Que é um exercício de... Eu falei, coloca aqui o que você ama fazer, o que você sabe fazer e faz bem feito, o que você sente que você contribui com a sociedade fazendo isso e como você enxerga recompensa nisso aqui. Entendendo que recompensa não necessariamente é só dinheiro, mas eu consigo viajar dessa maneira. Então, eu falo para eles, eu fiz isso na minha profissão, né? Não sabia que chamava Ikigai, mas fiz. E falou, o que você ama não necessariamente é o que você sabe. O que você sabe não é necessariamente você ama. Mas quando você equilibra isso, você vai achar o eu. Sim. E esse eu é o propósito. É isso aí. O propósito não é o que você procura, você é o propósito. Então, hoje, se eu consigo equilibrar, ser recompensado, fazendo consultoria, levando gestão, mas sou recompensado financeiramente? Não, o programa não me dá dinheiro, mas sou recompensado em termos de trazer algo legal, de receber, puta, que coisa legal você está fazendo. Isso é uma recompensa. Reconhecimento. Reconhecimento é uma recompensa. Sim. Se contribuo com a sociedade com isso, tem uma recompensa financeira do meu livro, do meu curso, da minha consultoria, de outras coisas, né? Amo fazer o que eu faço, a comunicação é uma coisa para mim importante, levar informação, pensar importante. Né? O que você sabe fazer? Pô, você unir pessoas, uma coisa sempre falar, pô, você sempre uniu pessoas. Então, quando você acha, tem um equilíbrio. E é esse equilíbrio que para mim tá as coisas, né? Então, definir objetivos, às vezes, é você se reconhecerem. Né? O que você gosta de fazer. Falar, não gosto de gente. Puta, bicho, troca. Entendeu? É isso mesmo. Sai. Já tem um lance aqui que tá impedindo. Não vai dar. Já teve dentista que já falou pra você, eu não gosto de sentar no mocho. Não gosto de sentar no mocho. Vai administrar. Vai administrar, vai trabalhar numa clínica, pega o conhecimento no outro lado que você tem, vai ser gerente numa clínica. Vai ser pesquisador, vai ficar dentro do laboratório. Tem mil opções. Tem que se conhecer. Hoje, nas indústrias que estão contratando, as indústrias hoje estão contratando dentistas para gestão de pessoas. Está surgindo um ramo todo. Antigamente, você ia nas empresas num congresso, os caras que estavam ali, gerentes, não eram dentistas. Hoje, todos são dentistas. Então, está abrindo várias áreas. Então, eu espero que você, recém-formado, tenha se inspirado um pouquinho, abra sua cabeça,
né? E procure desenhar um pouquinho você mesmo, rabiscar você no papel. Não fica só na cabeça, não. Escreva essas coisas que a gente está falando, sabe? Faz o seu Ikigai ali, tente conversar com as pessoas. Se você tiver que trabalhar e se, entendam a palavra, prostituir, que é aquela coisa só pelo dinheiro, né? Não estou feliz, mas é só pelo dinheiro. Mas pelo menos tenha consciência daquilo que você pode fazer mesmo naquele lugar. Não façam coisas que te obriguem a fazer. Não se submetam a isso, faça o simples, faça, né, o que está dentro, né, o que está dentro de o simples bem feito. Sempre tem uma odontologia simples para fazer. Gente, não é porque fala da sofisticação sempre da odontologia, há uma odontologia direita e simples para ser feita. Então faça o simples, mas não se afunde de segunda a sábado numa clínica dessa. Reserve o seu tempo para visitar clínicas boas, para ter um guru, um mentor, alguém que você possa copiar, se inspirar, né? Copiar não, se inspirar no que essa pessoa faça. Continue o estudo dentro das suas possibilidades. Não consigo fazer a especialização que eu quero, mas, pô, bicho... Estudo em casa. Como a André falou, fique de olho aberto às oportunidades, porque elas aparecem para todo mundo. As pessoas não enxergam, às vezes, porque estão tão focadas ali numa coisa, tão enterradas, como você falou naquilo, que elas simplesmente não aproveitam. Mas eu falo, elas acontecem, né, André? O cavalo passa selado, mas ele não toca a campainha. Se você não sair de casa, se você não for colocar na rua, mas eu fui lá na clínica do Alexandre não tem lugar pra mim, fui na clínica do André, ok, velho, continua. Não desiste na primeira hora chega. Uma hora vai chegar. Só acontece negócio pra quem tá na rua, para quem tá saindo. E infelizmente o dentista tem um treinamento, uma cuidade visual que é assim, a pessoa... a boca, distal, de segundo molar. Então, nós somos treinados para esse foco muito, sabe? Enquanto administradores, publicitários, têm uma visão mais macro. Então, abra a tua visão, veja oportunidades e vejam bons programas Ricardo, assim. Um detalhe importante para essa galera, lembrando daquilo que a gente falou sobre gerações, é uma geração imediatista, mas não ache que nós estamos onde estamos hoje de forma rápida e simples. A gente trilhou um caminho muito longo, árduo, de muita dedicação. Abrir mão de muita coisa para conquistar o que a gente conquistou. Então, você está se formando agora e faz parte de uma geração que pensa diferente da gente, não ache que vocês vão ser igual àquelas pessoas que vocês idolatram de uma forma simples e rápida. Porque isso não vai acontecer. Esse imediatismo... Que hoje... Se vende, né? Se vende, exatamente. Né? Assim, ele não acontece. A grama sintética que eu isso aí. Então, assim, se você quer realmente ser... Primeiro, pense o que você quer. E depois, corra atrás até conquistar. Porque vai conquistar. Eu acho que assim, a gente consegue tudo que a gente quer. Eu acho. Né? Isso não é piegas, não. A gente consegue. É ser feliz só que tudo que a gente quer. Dentro daquilo. Agora, se você tem que querer mesmo... E aquilo tem que ser prioridade na sua vida. Então, assim, tudo que você dá prioridade... eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. É prioridade. Você tem tempo para o que você dá prioridade. E eu dei prioridade para aprender e para ser uma grande profissional. É isso aí. Por isso eu tô aqui hoje. Muito bom, gente. Obrigado. Essa temporada foi espetacular. Meus amigos cariocas aqui. Estou muito feliz. E você continua assistindo as próximas temporadas. Beijo. Beijo. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.